A gente não quer atrair o que é semelhante se eu fico colocando foco somente no que está ruim, somente no negativo. Eu só vou atrair mais daquilo. E as nossas emoções, a cada briga, a cada situação que você tem com seu marido de negativa, para você compensar essa situação, esse dia negativo, você precisa viver mais 5 emoções positivas. Então não vale a pena a gente viver essa negativa, porque a gente vai ter que compensar com 5, que é muito mais. Então que tal, ao invés da gente ficar focando aqui no que aconteceu de negativo, a gente focar em investir em momentos positivos, em investir em situações que vão levar a gente a viver essas emoções mais positivas. Agora tá chegando aí amanhã, Dia dos Namorados, e o que você planejou para amanhã? Muitas pessoas pensam assim, é só mais uma data, Silvana. Isso é bobagem, isso é coisa do comércio. Mas não é. Essa data especial é um momento para te lembrar, oi, é dia especial de vocês comemorarem aí um relacionamento. Se você está no relacionamento, você já tem que comemorar, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar. Então não deixe passar em branco. Cuide de ter essas emoções positivas, que é ela que vai alimentar e trazer outras emoções positivas. É como se a gente tivesse ali um depósito. Imagine o banco, a gente coloca o dinheiro lá, vamos supor na poupança, e ele vai render juros. E ele vai rendendo juros. Assim também são as nossas emoções positivas. A cada pequeno momento positivo que a gente passa com o outro, ele vai ser depositado nesse banco aí de afetividade, de ressonância positiva, de momentos positivos. E isso vai render juros. Porque o amor é assim. Existe a lei do dar e receber. A gente não pode receber e nem dar nada em desequilíbrio. Tudo que a gente dá e a gente recebe tem que haver um equilíbrio. O único sentimento, a única coisa que não entra nessa lei é o amor. Porque o amor, quando a gente dá, ele vem a mais. E aí a gente fica com vontade de restituir ainda mais aquele amor. Então a gente precisa cultivar esses momentos positivos, ao invés de ficar aí criticando e esperando que o outro mude. Faça você, passe você por esse caminho do recomeço. Todos os dias é um novo dia. E se você deixa passar, vai vivendo a vida, porque cada vez mais a nossa rotina, ela nos leva a não ter momentos de conexão com o outro. Cada vez mais é mensagem no celular, você fala por ligação, você passa um e-mail e as pessoas estão perdendo essa conexão, essa intimidade entre elas. E por causa dessa falta de conexão, cada vez mais a gente vai se afastando do outro. E aí a gente chega à conclusão, Silvana, tá ruim demais, eu preciso salvar o casamento, a gente está brigando, a gente está discutindo. E dentro do que eu falei aqui, dos limites aí de resistência, eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual é a sua capacidade de recomeçar? Você está disposta a recomeçar? Você quer recomeçar? E qual é a sua atitude quando você enfrenta aí uma dificuldade? Na sua derrota, numa falha, você logo desiste? Ou você acredita que você pode fazer diferente? Então, para você recomeçar, você precisa se perguntar isso. Você tem que entender que a cada recomeço, você tem a chance de fazer melhor. A cada dia que começa, a gente tem chance de fazer diferente. E se a gente ficar só culpando o outro, achando que o meu marido precisa mudar para que eu tenha esse casamento fantástico, as coisas não vão mudar. A gente precisa ser para ter. E quando a gente está ali, a nossa mente está sabotando, Silvana. Tá, eu quero perdoar, eu quero aceitar a minha história, eu sou grata, eu vou começar a reconhecer.
mas aí minha mente está dizendo que eu estou mudando e ela está me deixando desanimada, eu estou ficando desanimada. Aí você precisa de técnicas para você voltar ao seu estado emocional. Porque se você começa a desanimar, se você não sabe o que fazer, você vai desistir. Como que eu faço para ter mais resistência? Você precisa aprender a equilibrar as emoções e ter essa inteligência emocional de você voltar e se reerguer. E são as técnicas que te ajudam nisso. No método Cura do Casamento, eu coloco várias técnicas para te ajudar. Como que eu faço? Eu estou aqui ansiosa para lidar com esse ciúme, porque eu quero saber o que tem no celular do meu marido, e meu marido não deixa eu ver. E aí você fica ali ansiosa. O que você vai fazer? Você vai aprender com técnicas a você acalmar sua mente, a você mudar o foco, a deixar esse ciúme, aceitar. Uma das coisas para a gente acabar com o ciúme, olha o poder da autoaceitação, é você aceitar o seu pensamento de ciúme. Porque quanto mais você fala que não quer ter ciúme, eu não quero ter ciúme, eu não quero pensar no ciúme, fala para mim, em que você está pensando? No ciúme. Você está colocando foco em quê? No ciúme. Então não adianta eu dizer para você assim, você não pode ser ciumenta. Para de pensar nisso. Olha, para de pensar que seu marido está trocando mensagem com outra mulher. Quando eu falo isso, o que você acabou de pensar? Será que meu marido troca mensagens? Você vai pensar nisso. Então a gente precisa aceitar, respeitar o nosso pensamento, aquilo que vem na nossa mente. Quando eu aceito o meu pensamento, ok, eu tô pensando esse pensamento de ciúme, agora eu vou equilibrar isso. Eu aceito você e aí vou fazer técnicas para esse ciúme ir embora. Aí sim eu vou trabalhar em mim isso. Entende? Então você precisa aprender esse controle de você mesma. Eu falei aqui ontem quanto é importante, porque o semelhante vai atrair o quê? O semelhante. Então, se eu quero alguma coisa, eu preciso ser. E como que eu converso com a minha mente, com aquilo que eu não sei o que tem aqui dentro, que está me atrapalhando a recomeçar, Silvana? Eu tenho que falar a linguagem da mente. Eu preciso sentir, eu preciso visualizar, eu preciso usar todos os meus recursos para eu acreditar que isso é real. Porque senão eu fico só ali, pensando, eu quero mudar, mas o meu corpo está dizendo, você não consegue. A sua mente está dizendo, você não merece. O seu marido, esse aí não muda, esse não tem jeito. E aí você começa a ouvir essas vozes, né? Isso quando não são vozes reais, dos amigos, os parentes, as pessoas que ficam só falando, sai desse casamento, você precisa ser feliz. Só que depois as consequências serão suas. E quem é que vai estar lá sofrendo com você? Então você está dizendo que eu tenho que aguentar toda a dor, Silvana, no casamento? Não! Eu estou dizendo que você tem que ser feliz dentro do casamento. Você só precisa alinhar isso, curar essas feridas e saber o que está te levando a viver sempre as mesmas coisas. Qual o comportamento seu que está levando o seu marido a se comportar desse jeito? Quantas mulheres falam assim, nossa, eu perdoei meu marido e ele continua sendo infiel de novo? Porque perdoar, é o que eu falei, não significa que você esqueceu e não significa que o outro tem que fazer de novo. Você não tem que aceitar isso de novo. Você tem que mudar o seu comportamento para que ele entenda que você não vai aceitar. Porque se você fica ali com aquela cara de boazinha, sempre aceitando tudo e tendo o mesmo comportamento, tudo vai ficar igual. Então, se você quer recomeçar, se você quer salvar o seu casamento, você precisa se comportar diferente. Silvana, como eu vou ser isso que eu quero ter?
Eu preciso conversar com a minha mente e primeiro eu tenho que acreditar que eu mereço. Primeiro eu tenho que saber que eu posso. Porque se nem eu acredito, a sua mente, se você não acredita, a sua mente também não vai acreditar e não vai te ajudar nesse recomeço. Aí quando vier aquele primeiro obstáculo, você vai desistir. Quando vier a primeira situação, você vai desistir. Porque é difícil, porque dói. Porque você não está aí sabendo alinhar e saber isso da forma certa. Então é preciso alinhar os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente quer. E aí sim, a gente vai alinhar o nosso consciente com o nosso inconsciente. E aí emitir esse sentimento e passar a ser tudo isso. E aí você pode me dizer, Silvana, mas eu sou carinhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, por que que o meu marido não é? Talvez tenha coisas no seu inconsciente, talvez você tenha aí medo de que ele faça algo e esse medo está te travando. Então é preciso alinhar isso na sua vida. Alinhar para que você possa viver o relacionamento que você deseja. E qual é a linguagem aí que você vai falar com a sua mente? Existem várias linguagens. E tem pessoas que não gostam aí da meditação, das técnicas, mas é assim que a gente se comunica com a nossa mente, com o nosso inconsciente. A gente precisa de informações, preciso alimentar o meu consciente, a minha lógica, aquilo que eu consigo entender. E depois eu preciso mandar informação para o meu inconsciente. E eu preciso limpar de lá toda a sujeira, toda a mágoa, tudo que está me travando e não está deixando eu viver aquilo que eu preciso viver. E aí sim, eu vou mudar, limpar tudo isso, alinhar o meu desejo e ser aquilo que eu quero ter. Porque quando eu sou, eu vou atrair esse semelhante. Eu vou atrair para mim isso que eu sou.